Vamos com mais um episódio do nosso quadro. Não convide para a mesma festa. Convoco agora a nossa mestre de cerimônias, Paulinha Carvalho. Melhor quadro. Vamos lá, Edgar. Olha, quero saber, hoje os protagonistas são aí o comediante Gregório do Vivier e o ministro Sérgio Moro. Pois é, Ed. Já não sei se eles já iam para a mesma festa, não sei. Fica a dúvida. Acho que não. Mas agora, se quiser juntar, talvez seja realmente complicado, Edgar. Vamos lá. Sérgio Moro resolveu se manifestar nesse domingo sobre declarações feitas pelo Gregório do Vivier num ato Lula livre. E a gente vai conferir um trechinho do vídeo a que o Moro se refere com a palavra Gregório do Vivier. Solta o vídeo. É um juiz que hoje faz parte do governo que o derrotou. E a gente nunca pode esquecer disso. O juiz que prendeu o Lula hoje é ministro da Justiça do sujeito que ganhou dele. É um juiz que fala fino com a milícia, fala fino com os Estados Unidos e fala fino com todo mundo também, que ele fala fino, ponto. Eu tenho muita pena de todas as cônjuges dele, Brasil afora. É um sujeito realmente fraco, frágil, é um covarde, é um merda, um bosta. E aí vai, Edgar. Aí o Sérgio Moro resolveu ir lá no Twitter, que agora deu uma ele tá de usando Olavo de bastante. Carvalho, né? O do Vivier. Lavou total. Lavou. Aí o Sérgio Moro resolveu responder. Ele disse o seguinte, reporto-me a mensagem sugerindo providências contra declarações ofensivas contra mim, exaradas por suposto comediante em um evento político partidário Lula livre. Bem, penso que as declarações de baixo nível falam mais sobre o ofensor do que sobre mim. Sou daqueles que ainda acreditam na liberdade de expressão e na de imprensa. O debate de assuntos públicos deve ser sem inibições, robusto, amplo e pode incluir ataques veementes, cáusticos e algumas vezes desagradáveis ao governo e às autoridades governamentais. A resposta às críticas injustas na imprensa ou das redes sociais não pode jamais ser a censura ou o controle da palavra. Deve ser o aprofundamento do debate, o livre intercâmbio de ideias, o esclarecimento e não o silêncio. Claro, tal liberdade não abrange ameaças, não significa também que concordo com excessos ou ofensas a quem quer que seja, mas apenas que para essas não acredito que o remédio seja a censura. E o Sérgio Moro fecha essa thread, esta linha no Twitter dizendo o seguinte: no ponto, bom lembrar que não fosse a vitória eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, estaríamos hoje sob controle social da mídia e do judiciário e que estava expresso no programa da oposição, entre aspas, democrática. Aliás, Jair Bolsonaro reafirmou hoje o compromisso com a liberdade da palavra. E aí, o que aconteceu? Gregório mandou um RT nesse começo da thread de Sérgio Moro com a pergunta: e o Queiroz, Edgar? E tá aí. Vamos lá, Caio, não preciso nem perguntar que lado você fica nessa história, mas eu lanço aí o termo liberdade de expressão, utilizado aqui no relato da Paulinha, sobre a fala do Gregório do Vivier. Como é que isso fica sob o olhar da liberdade de se dizer o que pensa? Eu fico do lado certo, né, Edgar? Da democracia, do respeito, da tolerância, jamais assim da ofensa gratuita e do descolamento com a realidade, né? Quando a pauta é Gregório do Vivier, Edgar, você que é aí, né, descendente de italianos, é impossível não lembrar o adágio italiano, né? Cuore a sinistra, portafolio a destra. É isso aí, é o coração na esquerda e a carteira na direita. Agora, é importante a gente também filtrar o sensacionalismo das manchetes a respeito desse episódio. O Moro, ele não respondeu ao do Vivier, né? Assim que ele abriu a sequência de tweet, olha só: reporto minha mensagem sugerindo providências contra declarações ofensivas contra mim. Portanto, a manifestação do ministro é para quem cobra dele medidas judiciais contra essas ofensas. E ele aproveitou o gancho, né, para fazer uma defesa da ampla liberdade de expressão e dar um recado ao STF, que recentemente tentou censurar aí veículos de imprensa e críticos da sociedade civil. Foi exatamente os tweets que a Paulinha acabou de trazer para a gente. Agora, o ministro Sérgio Moro, ele pecou ao fazer uma referência indireta ao Gregório do Vivier, porque em certo momento lá dos tweets ele menciona as ofensas de um, abre aspas, suposto comediante em um evento político partidário Lula livre. O Gregório,
né? A gente estava falando de perfunctório, né? O Gregório, ele é absolutamente acessório, dispensável, irrelevante para a mensagem que o ministro queria passar. E o Moro, como agente político, ele tem que começar a antever o sensacionalismo da mídia e o oportunismo da esquerda, que obviamente vai criar aí uma treta que sequer existe, né? Porque na lógica dos arquétipos, se a gente parar para pensar, o herói, ele combate o vilão. O herói nacional, que é o caso do juiz Sérgio Moro, o herói não combate o bobo da corte. Então, para que ficar batendo palma para bobo dançar? Você pega aí, além das injúrias, né? Chamou o ministro, inclusive, de covarde, tal, de juizeco. O do Vivier chamou o Sérgio Moro de juizeco. Você imagina isso? Um cara que em 2016, como juiz de primeira instância, foi eleito pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, 2016, né? É responsável pela condenação dos criminosos mais poderosos do Brasil, inclusive um ex-presidente da República corrupto. É um cara que arriscou a sua vida, arriscou a vida da sua família. Para um cara que nem o Gregório do Vivier, que certamente acredita que Márcia Tiburi e Jean Willis corriam um sério risco de vida, imagina o Sérgio Moro colocou atrás das grades os maiores empreiteiros, os maiores políticos do Brasil. Aí você tem essa suposta treta, de um lado esse cara que é herói nacional e do outro você tem o do Vivier milionário, que é uma contradição ambulante, né? Um cara que em pleno século XXI defende... É milionário, ele não sabia. Milionário, ele não é rico, Edgar, ele é milionário. É milionário, milhões e milhões. Um cara que em pleno século XXI é piada? defende... Não é piada, ele é milionário. Ele é de família rica, já é isso? Ele já era herdeiro, já era de família rica, aquele hospital Pérola Byton, inclusive, homenageia uma pessoa da família dele. Só que é um cara que em pleno século XXI defende ideias e ícones socialistas. É aquele cara que insulta a fé cristã com seu suposto humor, mas é incapaz de respeitar, por exemplo, o dízimo. Mas que ele não vai socializar os milhões e milhões de reais que ele tem investido nos grandes bancos de investimento por aí, que a gente sabe. Mas voltamos então ao começo. É aquela velha história, o adágio italiano. Cuore a sinistra, portafólio a destra. O coração está na esquerda, mas a carteira está na direita. E para fechar, é exatamente aquele trecho que a Paulinha destacou do Moro. Ó. Declarações de baixo nível falam mais sobre o ofensor do que sobre o ofendido. Então, assim, o ministro de fato fez uma excelente defesa da liberdade de expressão, mas ele deveria ter muito cuidado para não dar status de vilão para quem só é bobo da corte. Agora, eu ia falar, eu tô pensando... Você quer mandar um beijo pro Danilo Gentili? Porque eu queria mandar. Não, porque é o seguinte, você vê, né? A gente viva a democracia com todos os efeitos colaterais que ela possa causar, né? Eu sou favorável a que as pessoas possam realmente ser livres para expressarem o que pensam, né? E que também paguem quando incorram em crimes, em ofensas, em injúrias, em difamações. Essa que é a liberdade. Agora, estaríamos nós submetidos a essa liberdade que a própria democracia propõe, não é? De achar que, poxa, isso deveria vir do berço, né? As relações, os bons modos, o trato público das coisas, o respeito pelo contraditório, pelo divergente, deveria vir de berço. E nesse clima exacerbado, muitas vezes propagados, né, pelos governos que assumem o poder, né, e falando para os seus rebanhos de convertidos, acabam gerando esse tipo de situação aí que a gente viu envolvendo o humorista Gregório do Vivier e o ministro Sérgio Moro. E você usou a expressão bobo da corte, né? Eu vejo nas pessoas, nos quadros da esquerda, falarem o mesmo a respeito do Danilo Gentili, que é um cara meio alinhado ali, pelo menos visualmente alinhado com as ideias do governo. Viva a democracia, meu povo!